Olá, terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia, do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer na nossa aula? Aula de número 26, o nosso objeto de conhecimento, economia, produção, capital e trabalho, são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais. Formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual. Desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. No detalhamento, vamos conversar sobre trabalho e etnias, indígena, mestiço, negro, branco, entre outros. Preparados então? Venham comigo e vamos à nossa aula. Trabalho e etnias. Olha só, que tema interessante, hein? Nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, né? Nós vamos estudar juntos aqui nessa aula de filosofia, né? Trabalho e etnias. E aí, quando nós falamos de etnia, aqui no caso do Brasil, nós estamos falando do indígena, do negro, do mestiço, do branco, dessa mistura toda que se formou e que se tornou o povo brasileiro. Esse povo tão bonito, né? Esse povo que no mundo todo é cantado e decantado, porque nós somos, eu sempre digo que nós brasileiros, nós somos gaiatos mesmo no mundo, né? Porque a gente vai, a gente busca, a gente conquista, a gente não tem medo de ser o que a gente é. Então, qual é a ideia central? Qual é o objetivo central? O que a gente pretende estudar aqui? A gente quer compreender as realidades, compreender todas essas diferenças aí, todas essas contribuições culturais. Vocês estão vendo aqui do meu lado um mapa do Brasil, olha só. É um mapa, eu acho tão bonitinho esse mapa, né? Tão interessante, porque ele mostra o quê? O que é o Brasil, essa mistura toda que é o Brasil. Então a ideia é essa, compreender essas diferentes realidades, essas diferentes contribuições culturais dos diversos grupos étnicos no Brasil, com foco em quê? Nas relações de trabalho. Tá bom? Uma outra ideia dessa aula é estimular a reflexão crítica. Pô, nós estamos numa aula de filosofia. Então, se é aula de filosofia, a gente tem que fazer uma reflexão crítica sobre o quê? Sobre a interseção entre o trabalho e a identidade étnica. Perfeito? Então, trabalho e identidade étnica. Essa é a ideia. Esse é o objetivo central da nossa aula. Vamos começar falando, então, entre essa relação entre trabalho e etnias no Brasil? Olha só, a relação entre trabalho e etnias no Brasil, ela é marcada por desigualdades históricas e sistemáticas. É interessante isso daí, né? É histórica e sistemática. Com negros e pardos enfrentando maiores dificuldades para acessar o mercado de trabalho, conseguir empregos formais e alcançar os mesmos níveis de remuneração que os trabalhadores brancos. E essa desigualdade, gente, ela se manifesta em diversas áreas, como taxas de desemprego, níveis de escolaridade, tipo de ocupação e remuneração. Baseado nisso, a gente não pode perder a oportunidade de falar sobre essa herança histórica e esse racismo que foi institucionalizado no nosso país, tá bom? Gente, olha só, a questão da desigualdade racial no mercado de trabalho, ele tem essas raízes históricas
E ela está ligada ao sistema escravista. Vocês estudaram isso em história, não é? Lá o Brasil, colônia, né? Os africanos chegando aqui na nossa região. Então, tudo isso trouxe essa desigualdade racial no trabalho também. E está ligado a esse sistema escravista e ao racismo que ficou institucionalizado, né? E que acabou permeando toda a sociedade brasileira aí. É importante a gente fazer essa reflexão. O que acontece hoje é reflexo, é fruto do que nós vivenciamos lá atrás. A escravidão, por exemplo, ela criou uma divisão racial do trabalho, em que negros e pardos foram relegados a trabalho menos qualificados e com menor remuneração. Olha só que interessante, não é? E isso trouxe muitas consequências, não é? Consequências dessa desigualdade racial no trabalho. Vocês imaginem, lá atrás começa todo um processo que ainda hoje está presente na nossa sociedade. E ainda hoje é preciso estudar, trabalhar, buscar políticas públicas que possam cada vez mais derrubar esse abismo tão grande que existe ainda. Algumas dessas consequências, por exemplo, nesse processo todo aí, foi o aumento da pobreza, a questão de uma maior vulnerabilidade dos grupos, minorias, né? Dos grupos que são minorias. E isso daí também gera o quê? Olha só aqui, prejuízos para o desenvolvimento do país. Prejuízos para o desenvolvimento do país. Porque uma população menos capacitada acaba absorvendo mais, né, a necessidade de quê? De o país gastar com essa população. Ninguém pensa muitas vezes nisso. Parece que a pobreza institucionalizada é vantajosa para ganhar votos, né? Para um país crescer, mas não é verdade. É justamente o contrário. Quanto mais preparado for o seu povo, melhor para que esse país possa se desenvolver. Tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista político, social, humano, humanitário, né? Então é importante a gente refletir, é importante nos questionarmos sobre essas coisas que acontecem, tá bom? Sobre esse tipo de assunto aqui, é bom discutir isso na aula. Qual é a importância dessa diversidade e da inclusão? Porque muitas vezes a gente fala da exclusão. Mas, professor, qual é a importância dessa inclusão? Vamos ver, olha só. A promoção da diversidade e da inclusão no mercado de trabalho, ela é fundamental. Para quê? Para combater essa desigualdade racial e para criar um ambiente de trabalho mais justo e igualitário. Independente da sua cor, né? Independente da raça, independente do sexo, todos têm condições de contribuir e muito no mercado de trabalho. A diversidade, ela promove relações positivas entre colegas e ela contribui para o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Isso é muito importante. As empresas que começam a entender isso daí, elas estão indo embora na frente em relação às demais empresas. O país, a nação que está entendendo isso daí, está se desenvolvendo de uma maneira muito mais rápida do que outras que ainda, né, estão precárias nessas relações trabalhistas e nessas desigualdades. Perfeito? Então, é preciso que haja, sim, programas e políticas para combater essas desigualdades aí. Para isso, existem algumas ações afirmativas. Por exemplo, as cotas em universidades são algumas dessas ações. As cotas em concursos são algumas dessas ações afirmativas, né? Então, é importante que haja, sim. Para quê? Para combater essa desigualdade.
programas de qualificação profissional. Eles visam o quê? Qualificar e ampliar o acesso a empregos qualificados, a dar essa formação, a dar essa qualificação para o trabalhador. Muitas empresas já se preocupam e muito com isso daí. A questão da fiscalização e da punição da discriminação também é importante. Também é fundamental que haja essa fiscalização. Para quê? Para garantir a igualdade de oportunidades. Vocês estão percebendo quantas ações nós podemos fazer, buscar, né? Quantas políticas podem estar cada vez mais preparadas, né, para que possa atender essa necessidade que vai ajudar no desenvolvimento do país? Fique ligado, gente. Essa relação entre trabalho e etnias no Brasil, ela é marcada, sim, por desigualdades que precisam ser combatidas para garantir a igualdade de oportunidades para todos os trabalhadores, independente de sua cor ou raça. Tá? A relação é importante nesse sentido. Que a promoção da diversidade e da inclusão, a adoção de ações afirmativas, a fiscalização da discriminação racial, são todas medidas importantes para construir um mercado de trabalho mais justo e igualitário. Estão conseguindo entender a importância desse assunto? Que precisa ser debatido, discutido nas salas de aula? E depois levar para fora das paredes da escola, né? Por que não, podemos dizer, levar para as empresas, levar para o nosso ambiente de trabalho esse tipo de discussão. É importante, tá? E que as políticas, elas possam cada vez mais pensar e desenvolver projetos que possam fazer com que quebre-se mais e mais e mais essa barreira da discriminação racial. Perfeito? Então, olha só. Quando nós falamos de etnias e suas realidades no Brasil, a gente percebe o seguinte: no Brasil, a história das etnias, ela é marcada por desigualdades, a gente sabe disso daí, e por diferença nas formas de trabalho e das condições sociais, tá? A gente sabe muito bem disso daí. Por exemplo, os povos indígenas, eles enfrentam o quê? Ainda hoje, desafios como a luta pela demarcação das terras e violência, ou seja, é algo que continua fazendo parte da história do país, né? Os negros, eles sofrem com o preconceito. Ah, porque o Brasil é sim, a gente esconde isso, a gente não quer ver isso, mas o Brasil é sim. Nós brasileiros somos sim preconceituosos. E ainda sofrem muita discriminação no mercado do trabalho. Estou falando dos indígenas e eu estou falando dos negros. Os mestiços, com descendência indígena, negra, branca, também enfrentam discriminação e desigualdades. Lembrando que esses mestiços são o quê? Essa mistura toda aí, e que faz o povo brasileiro. Nós somos mestiços. Os brancos, embora ocupem uma posição de maior poder e de privilégio, mas eles também enfrentam desafios socioeconômicos. Portanto, a cultura de cada grupo, ela influencia suas práticas laborais, tá? Elas influenciam. Nós vamos ver aqui, olha só, nós temos os povos indígenas, que são o quê? Os habitantes originais do Brasil, com uma diversidade de culturas, línguas, formas de organização social, né? São eles aqui, né, que fazem parte da nossa história, né? Nós somos indígenas, nós somos, né? O brasileiro é por natureza também, porque eles fazem parte dessa nossa história, assim como os negros que vieram para cá, que foram trazidos à força para cá, descendentes dos africanos escravizados. A história do Brasil ela é marcada pela escravidão e pelo racismo,
que afeta a vida dos negros até hoje. E a gente sabe muito bem disso daí, né? Quanta discriminação acontece ainda com os negros no Brasil. E nós, brasileiros, que nos dizemos assim, um povo que aceita todo mundo, mas sim, nós somos preconceituosos ainda. E os mestiços, eles resultam do quê? Dessa mistura entre diferentes etnias. Olha só que beleza isso. Indígenas, negros, brancos. Essa mistura toda aqui fazem os mestiços, fazem nós, né? É a nossa cara, nós brasileiros. E tem então, se a gente for dizer, é a identidade do brasileiro. O branco, que são os principais colonizadores, com origem europeia, especialmente os portugueses, também faz parte desse povo, porque também vieram para cá, também estão aqui, e também são brasileiros. Então, olha a mistura que nós somos, né? Quem é o brasileiro? Somos tudo isso, somos todos esses rostos, somos todas essas cores, tá bom? Do originário, aquele que veio para cá à força, para aquele que já ficou aqui porque foi misturado, aquele que conquistou, então tudo isso daí. E essas turmas todas trouxeram o quê? Muitas diferenças nas formas de trabalho. Vamos ver um pouquinho essas diferenças, porque cada um trouxe um pouquinho de si, né? Cada um trouxe um pouquinho de si para cá. E cada um formou esse povo. Olha só, os povos indígenas, muitos povos indígenas continuam praticando a agricultura de subsistência, a pesca e a coleta. Que interessante, né? Negros, eles foram privados lá de suas culturas e línguas. Foram forçados a vir para cá e a trabalhar em condições precárias. E aqui eles tiveram que realmente trabalhar. Parecia que só eles podiam trabalhar. Os mestiços, eles enfrentaram discriminação e desigualdades como? Dificuldades de acesso à oportunidade de trabalho e educação. Porque a gente sabe muito bem, e isso é interessante, né? A gente sabe que muitas vezes não era mais aceito. O mestiço, ele não era mais aceito. Nem na tribo indígena, porque ele não era mais só índio, nem junto aos negros, porque ele não era mais só negro, nem pelo branco, porque ele não era mais branco, ele era essa mistura toda aí. Perfeito? Isso é história, vocês estudando essa história, vocês vão perceber. Olha a reflexão que nós estamos fazendo. E os brancos são aqueles que o quê? Normalmente no mercado de trabalho tendem a ocupar posições de maior poder, maior privilégio, com maiores oportunidades de educação e desenvolvimento profissional, mas também enfrentam, né? Também enfrentam discriminação, principalmente socioeconômica. Perfeito? Então, baseado nisso, a gente precisa entender um pouco a questão das condições sociais, né, desses grupos todos aí. Vamos ver um pouquinho? Vamos lá, olha só. Os povos indígenas continuam lutando pela demarcação de terras, né, pela preservação da cultura, pela garantia dos direitos. Essas lutas aí são constantes. Demarcação de terras, a sua cultura, não querer deixar morrer essa cultura. É muito importante isso. Muitos povos indígenas ainda enfrentam a questão da violência e a questão da discriminação. Os negros, a gente sabe que é um racismo estrutural no Brasil, que continua ainda com muitas desigualdades no acesso à educação, à saúde, a trabalho, a moradia. Muito preconceito ainda gira em torno, né, desse grupo. E os mestiços, apesar dessa miscigenação, dessa mistura toda aí, a discriminação e o preconceito podem afetar
as condições sociais dos mestiços, especialmente se eles não tiverem acesso a oportunidades de educação e desenvolvimento profissional. Os brancos ainda tendem, né, a ter essas melhores condições, mas também, como eu falei anteriormente, eles podem enfrentar desafios socioeconômicos. Pessoal, é importante a gente conversar e discutir sobre esses assuntos. Muitas vezes nós temos medo de falar, nós temos receios de falar. Não é? O mundo de hoje, muitas vezes a gente fica procurando palavras para explicar e tentar, porque às vezes ninguém quer mais ouvir, ninguém tem medo de tocar no assunto, mas é um assunto que precisa ser cutucado de vez em quando, que precisa ser pensado, que precisa ser discutido, que precisa ser questionado. Perfeito? Nesse processo todo aí, professor, qual é a influência, então, dessa cultura toda na prática laboral, no trabalho? Vamos ver, olha só. Com a mistura dessas culturas, surgem o quê? Novas formas de trabalho e de organização social. E é assim que o Brasil foi sendo construído, tá? A agricultura de subsistência, tradições musicais, novas formas de trabalho, mas sempre buscando o quê? Uma carreira profissional. Essa sempre foi a ideia, né? O mapa aqui que eu digo que é tão bonito, esse mapa aqui, que mostra, nós somos um continente dentro de um país, né? Porque cada região tem o seu jeito de ser, a sua cultura, né? a sua etnia, a sua língua, porque nós falamos línguas diferentes em cada canto desse país, não é verdade? Nós temos um sotaque diferente em cada canto desse país. Então, essas tradições todas, elas vão impactar muito aqui. As tradições indígenas, por exemplo, elas impactam significativamente a agricultura, a preservação ambiental. Quando nós falamos da cultura afro-brasileira, nós falamos muito, por exemplo, influenciou muito a questão da música, da dança, da culinária. E os mestiços, eles contribuem para quê? Para formar a identidade nacional, o brasileiro. Olha só que legal, não é? Vamos ver cada um aqui, separadamente? Vamos começar pelas tradições indígenas. Olha só que legal. Aí a questão da agricultura, né? E da preservação ambiental. Ninguém cuida melhor do meio ambiente do que os povos originários. É ou não é verdade? Não é? Depois, outros impactos dessas tradições são o quê? Os seus saberes, as suas práticas, né? Os saberes tradicionais são fundamentais e importantes. E a cosmovisão, olha só, falando de filosofia e religião aqui, a cosmovisão e a relação que esses povos têm com a natureza. É algo muito belo, é algo muito bonito. E que precisa ser estudado e que precisa ser visto, não é? Com outros olhos. A influência da cultura afro-brasileira, e é muita cultura afro-brasileira. O Brasil, ele é negro, não é? O Brasil, ele é preto, é ou não é verdade? A música, a dança, a culinária, as manifestações religiosas, que muitas vezes sofrem preconceitos por parte de muita gente dentro do país, os rituais, a importância da memória, a importância da ancestralidade, tudo isso veio de lá para cá. Houve esse sincretismo que se misturou com aquilo que já estava vindo da Europa também e com aquilo que já estava aqui. Perfeito? Então, e os mestiços? Qual a importância dos mestiços na formação da identidade nacional? É justamente isso mesmo. Aí, essa imagem, ela diz tudo aí. Nós somos essa mistura. É a formação da nossa identidade. O mestiço, o que que é? Uma mistura, olha só, gente, que coisa linda. Uma mistura de culturas e tradições. Eu tenho um pouquinho de cada. Eu tenho um pouquinho do branco, eu tenho um pouquinho do negro, eu tenho um pouquinho do índio. Então, é a valorização do quê? Da pluralidade. É plural. O mestiço, ele é plural. É completo.
né? Porque tem um pouco de cada um. Olha só que bacana isso daí. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Mas nós enfrentamos desigualdades e desafios. Nós enfrentamos sim, né? A análise das desigualdades de acesso ao mercado de trabalho revela que grupos minoritários, eles enfrentam preconceitos, discriminação, limitando suas oportunidades. Por isso que políticas públicas devem estar cada vez mais voltadas para quê? Para a inclusão étnica. Elas são importantes para combater essas desigualdades e promover a equidade. Perfeito, então? Então, olha só, nós vimos que é importante que se criem essas políticas. É importante que a gente conheça o assunto, que a gente estude o assunto, tá? Para que diminua cada vez mais essa desigualdade de acesso ao mercado de trabalho. Olha só, os grupos minoritários, por exemplo, eles enfrentam as maiores dificuldades para entrar no mercado de trabalho, como, por exemplo, as taxas de desemprego e a subutilização são mais elevadas, tá? E os fatores que influenciam isso daí, por que eu sou subutilizado no emprego? Porque a minha escolaridade é baixa, a questão da classe social, a questão da cor, a questão do gênero, tudo isso aí influencia. Outro fator importante, a questão da desigualdade racial. É uma barreira significativa para a inserção e ascensão no mercado de trabalho. O acesso à educação e saúde, essa falta de acesso a serviços públicos de qualidade, como educação e saúde, pode o quê? Perpetuar essa desigualdade de oportunidades. E a informalidade, gente, ele é um problema que atinge mais fortemente grupos minoritários, limitando suas chances de acesso a direitos trabalhistas e a benefícios. Por isso que nós temos que lutar cada vez mais contra esses preconceitos e essa discriminação. Preconceitos como o machismo, o racismo, a homofobia, são muito comuns no mercado de trabalho. E isso vai impactar na saúde mental, porque a discriminação e o preconceito podem ter um impacto extremamente negativo na saúde mental dos profissionais afetados. Outra que a gente vê como preconceito e discriminação é a falta de diversidade e inclusão. Nas empresas, isso pode ser um entrave para a formação de equipes mais plurais, por exemplo. Olha a pluralidade aí, pedindo passagem. Por isso é importante que nós tenhamos cada vez mais conscientização e sensibilização. É importante promover campanhas de conscientização, de sensibilização sobre essa questão racial, tanto nos meios de comunicação quanto nos espaços públicos. E é para isso que a gente sempre falou, e eu vou encerrando a aula trabalhando esses assuntos aqui. Políticas públicas para a inclusão étnica. Olha as ações afirmativas voltando aqui de novo, voltadas para grupos que sofrem essa discriminação étnica, racial, de gênero, religiosa. Quais são os objetivos dessas ações? Visam promover a inclusão socioeconômica de populações historicamente privadas do acesso a oportunidades. Temos tipos de ações afirmativas? Sim. Essas ações, elas podem abranger, por exemplo, a priorização no atendimento de serviços públicos, a questão da proteção social, a empregabilidade, o reconhecimento de tradições culturais, o combate ao preconceito. Daí a importância de políticas públicas inclusivas. É fundamental que essas políticas públicas visem o quê? Garantir que todos os membros da sociedade tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades. Exemplos de políticas, professor, são a implementação de medidas para combater a discriminação racial no mercado de trabalho e a criação de programas de inclusão escolar. Gostaram da aula? Viram como é importante a gente discutir temas que muitas vezes nos metem medo? É isso aí.
vamos incluir cada vez mais e diminuir a discriminação. Até a próxima, pessoal!